é que é, família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Major com mais dinheiro que o Lusati foge para a Ponta Negra. Fraude eleitoral, como o povo pode combater, por Nelson Domingos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula por cima ninguém. E a família, segundo escreve aqui o site, né, Leo Pasta News, major com mais dinheiro que o Lusati foge para a Ponta Negra. As autoridades angolanas, Ciência e SIC, perderam o rastro de um outro major ligado à banda musical da Casa de Segurança do Presidente da República, referenciado como tendo a sua posse somas de dívidas em cash, né, divisas em cash, superior às encontradas no apartamento do Pedro Lusati. A semelhança de Pedro Lusati, o major Edmundo Joaquim Tchatangofina é também oriundo da província da Huila, nasceu aos 14 de setembro de 1978. Tchatangofina estava a ser vigiado pelo órgão de segurança desde algum tempo, ao contrário de Pedro Lusati, que tentou sair do país por via aérea. O major Edmundo Joaquim Tchatangofina tão logo foi alertado que o SINCE estaria a montar uma operação pela sua detenção, e o mesmo evadiu-se de Luanda para Ponta Negra, Congo Brazzaville, por via marítima, transportado num iate que até então estava estacionado na Marinha da Bahia e do Yacht Club, na ilha de Luanda. Segundo apurou o Clube Capa, posto em Ponta Negra, o major Tchatangofina abandonou esse iate nesta cidade de Congo Brazzaville e daí pegou um avião para a cidade de Dubai, onde o mesmo investiu no ramo imobiliário e em outras áreas, né, do ramo da construção. Na edição de 26 de janeiro de 2021, jornal The College, né, City Times, no Dubai, chegou a citar o major angolano que na altura estava a celebrar o negócio nos Emirados Árabes Unidos, né? E a fonte Leo Pasta News. Ainda, o Leo Pasta News acrescenta aqui também dizendo que fraude eleitoral, como o povo pode combater por Nelson Domingo. Vamos ouvir aqui a matéria completa. Let's go. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam, dizia Platão. O cidadão e a política. A palavra política deriva do adjetivo grego polis, politikos, e designa tudo o que se refere à cidade, ao que é urbano, civil, público, sociável e social. Bobbio, 1998, 954. Política diz respeito ao que é da cidade e do cidadão, à forma de organização e gestão da coisa pública, do convívio social, da distribuição do poder, da coordenação de ações comuns para a satisfação das necessidades da comunidade, mediante discussões e deliberações no espaço público. Bitar, 2011, 12. Assim colocado, a política não constitui um espaço ou instrumento exclusivo dos políticos profissionais, governantes, gestores públicos e cientistas políticos. O exercício da política implica o envolvimento de todos os cidadãos e cidadãs e demanda o fortalecimento da consciência política de cada membro da sociedade, o fortalecimento da participação política da sociedade, dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, dos espaços públicos de discussão e deliberação, e dos mecanismos e exercícios de fiscalização, prestação de contas e responsabilização dos agentes públicos. O direito de participação do cidadão na vida pública goza de amparo da Constituição da República de Angola, no artigo 52º, N. Indicador ordinal masculino. 1. Segundo o qual todo o cidadão tem o direito de participar na vida política e na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos, e de ser informado sobre os atos do Estado e a gestão dos assuntos públicos, nos termos da Constituição e da lei. Esta garantia constitucional assegura aos cidadãos o direito, não apenas de escolher os seus representantes, mas também de monitorar o processo de escolha eleitoral para que o resultado seja, de facto, a expressão da vontade soberana dos eleitores. Eleições e fraude eleitoral em Angola. O resultado da vontade soberana dos cidadãos, eleitores angolanos, tem sido objeto de contestação em todas as eleições realizadas em Angola.
A contestação dos resultados eleitorais decorre de uma confluência de fatores que colocam sob suspeita todo o processo eleitoral, dentre os quais destacamos a vigente Constituição da República de Angola, a Lei Orgânica da Comissão Nacional Eleitoral, a Lei Eleitoral, o órgão da administração eleitoral, a simbiose partido-Estado, o recurso à violência e manipulação, o nível de consciência política dos cidadãos e a má-fé de certos agentes públicos e atores políticos. A remoção ou reforma destes fatores de bloqueio que impedem a realização de eleições livres, justas e transparentes constitui conditio sine qua non para que a vontade soberana dos cidadãos seja de facto manifesta. A Constituição da República, por exemplo, atribui a organização dos processos eleitorais a um órgão independente. Entre mentes, a composição da Comissão Nacional Eleitoral CNE reproduz a sobre-representação parlamentar do MPLA, fazendo sucumbir a pretensa independência da CNE à criação de um modelo que envolve cidadãos, cuja conduta é manifestamente ilibada e de reconhecido compromisso com o país, ou a adoção de um modelo composto por magistrados apartidários eleitos mediante concurso público dotado de lisura, podem constituir alternativas para evitar a fraude eleitoral. Lembre-se que a CNE tem sido presidida por magistrados judiciais com evidentes ligações ao MPL e outro aspecto reside no fato de que o controlo do registro eleitoral oficioso ser de responsabilidade do Ministério da Administração do Território, comandado por um auxiliar do Presidente da República, com interesse nos resultados eleitorais? Isto é, agentes públicos e atores políticos em distintos níveis da estrutura administrativa pública e partidária confundem dolosamente em desfavor do bem comum os interesses partidários e os interesses nacionais. Contra estes fatores de bloqueio devem residir grande parte dos esforços dos cidadãos para combater a fraude eleitoral, uma vez que a engenharia da fraude não se restringe ao acto eleitoral em si e à contagem dos boletins de votos. O seu início é anterior, perpassando pelo ordenamento jurídico, pelo processo de contratação de empresas responsáveis pela produção do material eleitoral e pelas instituições envolvidas na organização e observação eleitoral. Demanda-se, entre mentes, o aumento do nível de consciência política dos cidadãos, o que, per si, constitui um fator de bloqueio para a realização de eleições livres, justas e transparentes, porquanto os cidadãos dolosamente miserabilizados, alienados politicamente e sistematicamente intimidados são perfeitos para a consolidação de regimes ilegítimos por meio de eleições. O uso dos meios, sobretudo públicos, para desinformar e intimidar os cidadãos, o recurso às forças de segurança do Estado, comitês de especialidade e milícias digitais acéfalas, para reprimir o exercício de direitos constitucionalmente consagrados, a domesticação de cidadãos por meio de igrejas, a corrupção de cidadãos desumanamente empobrecidos e o uso de dinheiro público em benefício do partido governista, são estratagemas de regimes ilegítimos que procuram assegurar o seu poder por meio de pseudo-eleições. Algumas alternativas para debelar estes fatores de bloqueio podem passar pela criação de brigadas cidadãs apartidárias com a responsabilidade de difundirem direitos de cidadania e estratégias de resistência, mediante recursos lúdicos e criativos em espaços de grande circulação e aglomeração de pessoas, bem como, fazendo uso das redes sociais para este fim, a criação e distribuição de cartilhas e bandas desenhadas, contendo os contactos dos brigadistas, instituições de defesa dos direitos humanos nacionais e internacionais, assim como a organização sistemática de ciclos formativos para a cidadania podem constituir importantes estratégias para evitar a fraude eleitoral. Para o efeito, é necessário um alto grau de compromisso, abnegação e um pacto entre os cidadãos que lutam por um país melhor. O cidadão e a monitoria dos resultados eleitorais. Os resultados eleitorais podem ser monitorados por brigadas cidadãs previamente capacitadas,
a fim de realizarem o levantamento dos resultados eleitorais a partir das assembleias de voto, das comissões municipais e provinciais eleitorais e realizarem a contagem paralela. Para o efeito, podem ser estabelecidas parcerias com igrejas, organizações não governamentais, dentre outras. Pode-se, outro sim, pressionar as instituições do Estado para a adoção de um aplicativo que permite ao eleitor receber uma cópia eletrónica instantânea da acta das operações eleitorais a fim de assegurar o apuramento paralelo e a transparência dos resultados eleitorais. No Brasil, por exemplo, este aplicativo denomina-se Boletim na Mão e está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral TSE, para qualquer cidadão descarregar no seu telemóvel ou tablet e monitorar os resultados eleitorais TSE 2021. A criação de uma rede de cidadãos articulada para catalogar as irregularidades identificadas e apresentadas durante a votação e escrutínio, resultante de parceria com delegados das listas concorrentes, pode servir para posterior divulgação e denúncia aos órgãos nacionais e internacionais, bem como para se constituírem sólido fundamento para pressões sociais por meio de manifestações, vigílias, greves e outras estratégias de resistência que podem contribuir para evitar a fraude eleitoral e suas nefastas consequências aos cidadãos. É imperativo rememorar que a Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação estatui em seu artigo 22º que os Estados-partes criam um ambiente propício para a implementação de mecanismos nacionais independentes e imparciais de controlo ou de observação das eleições. Pois, a transparência eleitoral constitui a pedra de toque para avaliar os resultados eleitorais. Isto posto, o governo angolano tem o dever de assegurar aos cidadãos o direito e condições para participarem da vida política por meio do controlo do processo eleitoral, a fim de evitar suspeições e fraudes eleitorais. Considerações finais. Em países como Angola, em que um partido se confunde com o Estado e o dinheiro público é usado em benefício de uma elite em detrimento do bem comum, e são utilizadas igrejas, artistas, meios de comunicação social públicos e privados, órgãos da administração eleitoral, forças de segurança e demais instituições do Estado para manipular ou intimidar os cidadãos. Evitar a fraude eleitoral é uma tarefa hercúlea. Torna-se, portanto, necessário e urgente demover os fatores de bloqueio que impedem a realização de eleições livres, justas e transparentes, mediante a adoção de estratégias lúdicas, criativas e de resistência permanente, sob pena do país continuar amordaçado e espoliado por certos parasitas transvestidos de atores políticos e agentes públicos. Os fatores de bloqueio que cerceiam a participação dos cidadãos na política são manifestamente ilegais e imorais, razão pela qual devem ser denunciados interna e externamente e combatidos com veemência e inteligência. Estratégias bem articuladas para exigir a revogação de toda a legislação que favorece a fraude eleitoral e impedir a criação e vigência de novas leis com o mesmo objetivo, bem como exigir transparência e fiscalizar a contratação das empresas que confeccionam o material eleitoral, assim como requerer a reforma do modelo de órgão da administração eleitoral independente, e, por fim, a criação de brigadas cidadãs responsáveis pelo aumento da consciência política dos cidadãos e fiscalização do acto eleitoral, mediante a adoção do controlo eletrónico das atas, por exemplo. Podem ser algumas alternativas para evitar a fraude eleitoral em Angola. Doutor em Ciência Política. Mestre em Filosofia. Licenciado em Filosofia. Graduado em Direito. Graduado em Teologia. Professor, pesquisador e... Família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreveram, só para fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem. Porque isso também é notícia, vocês não sabem receber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos santos, para aprender a família dentro, a família de Lô continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos vídeos, que é sempre muito importante de um dia, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixa lá, você, maniga.